Oi, gente, vamos de novo para mais um vídeo, mais algumas revelações sem filtro. Melhorou. Bom, no vídeo passado eu falei sobre as minhas origens, que até então, até 50 anos eu não sabia quais eram as minhas origens. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha infância. Porque eu me lembro que no início do vídeo eu falei que eu era uma criança diferente. Eu diria que uma criança bastante diferente. Por quê? Bom, primeiro eu preciso dizer para vocês o seguinte. Quem estiver acompanhando o canal, quem estiver assistindo os meus vídeos, que por favor veja-os com o coração. Que deixe os seus julgamentos de lado, que deixe os seus preconceitos de lado. Preconceitos esses que todos nós temos, em níveis diferentes, por razões diferentes, mas todos nós temos porque é estrutural. Às vezes a gente reverbera um preconceito que não sabe nem por que ele existe, às vezes é por falta de informação, e talvez seja importante você acompanhar essa minha história até para entender um pouco mais sobre o preconceito. Enfim, porque tem algumas informações que no primeiro momento podem ser chocantes, mas eu preciso ser muito verdadeiro. Então eu fui uma criança que veio desse contexto da mentira, que eu contei no vídeo anterior, e era uma criança diferente. E a minha mãe percebia essa diferença. A minha mãe, que vocês já sabem que na realidade era minha irmã. E eu acho que isso deixava nela uma sensação de quase desespero, se é que não chegava a ser desespero. Porque a partir do momento em que ela assume uma responsabilidade de criar o filho bastardo do pai dela, eu fico imaginando como deve ter sido difícil para essa mulher olhar todo dia para a cara daquela criança e lembrar da traição do pai em relação à mãe e em relação à família toda. Ao mesmo tempo se sentir impotente de não poder fazer nada, de se ver quase que obrigada, a aceitar o que ele impôs, do casamento dela ter começado a dar errado logo no início, porque ela aceitou esse acordo com o pai dela, mas o marido dela não foi consultado. Porque o pai, se arvorando de todo o pátrio poder que a sociedade da época lhe dava, simplesmente atropelou os direitos de marido. E o marido que eu conheci como pai, por ser um homem humilde, por ser um homem de valores cristãos, mas de uma humildade muito grande, eu o chamo de pai até hoje. É preciso que vocês entendam que essa reconfiguração familiar, ela serviu para que eu conhecesse a minha história. Mas eu não consigo e nem tento tirar as pessoas dos lugares onde eu as conheci. Então, quando eu falar pai, eu estou me referindo a esse meu cunhado, a esse homem que eu conheci como padrasto, depois como cunhado. Tá? Que era um mineiro, boêmio, tocava um violão maravilhoso, que é da família de Minas, que é uma família que foi o melhor momento da minha vida. Se tem uma fase da minha infância que eu posso dizer que eu fui feliz, foi o momento em que eu vivi em Minas Gerais. Então, quando eu me referi a pai, eu estou me referindo a ele. Quando eu me referi a mãe, eu estou me referindo a essa minha irmã, que eu não sabia que era minha irmã. Quando eu me referi ao avô, eu estou me referindo ao meu pai biológico, que até então eu não sabia que era pai biológico. Ou seja, eu não tirei as pessoas desse lugar que eu sempre conheci, apesar de saber toda a história, tá bom? Para que vocês não se percam aí. Então ela teve o casamento destruído, porque aceitou, esse acordo com o pai dela, mas o meu pai foi atropelado nessa história, ele não foi consultado. Por quê? Porque ela era de uma família de classe média alta da cidade do Rio de Janeiro e de Niterói, morou na zona sul de Niterói, morou na zona sul do Rio de Janeiro. E ele era um pobretão, vindo de Minas Gerais, tocador de viola, tomador de cachaça, um grau de instrução que à época era só até a 4ª série. E ele foi atropelado por essas questões sociais e foi desrespeitado enquanto marido. Então o casamento dela começa a dar errado a partir daí, porque como, que você vai conviver com uma mulher que te desrespeita? E as coisas começaram a dar errado, e ele amava ela profundamente, e ela, não sei se eu amava tanto, porque eu ouvi minha mãe dizer várias vezes que se casou para sair de casa, para fugir da opressão do pai.
parece que não adiantou muito, que ele arrumou um jeito de oprimi-la mesmo casada. Eu sei que ele amava muito essa mulher. E ele se torna boêmio, ele se torna um alcoólico, ele tem a vida destruída por causa dessa mentira. E eu me lembro que quando era criança, por diversas vezes, ele falava pra mim assim: quando você tiver 18 anos, eu vou te contar uma história e você vai entender tudo o que está acontecendo. E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. Quando eu tinha 12, numa discussão que nós tivemos, ele gritou que eu não era filho deles. E naquele momento eu entendi que eu era adotado. Porque a minha mãe confirmou essa história. Primeiro ela começou dizendo que eu não era filho dele, mas era filho dela. E depois ela disse que eu era adotado. Ponto. Isso com 12 anos. Então ali eu já sabia que tinha uma história para ser contada. Só que quando eu fiz 18 anos, eu não morava mais com eles. Eu já estava fora de casa, já tinha passado por situação de rua. E o meu pai não teve essa oportunidade de, quando eu fizesse 18 anos, me contar a história real que eu só vim saber com quase 50. E quando eu entrei para o serviço público, eu sou servidor público da cidade do Rio de Janeiro. Esse ano agora eu completo 27 anos de serviço público. Logo nas minhas primeiras férias, os meus pais já estavam separados, né? Naquela época era desquite, depois foi divórcio. Ele morava na cidade de Juiz de Fora, minha mãe morava no Rio. E quando eu tive as minhas primeiras férias, eu estava me programando para ir a Juiz de Fora, ter aquela conversa com meu pai, para saber o que tanto ele tinha para me contar. Infelizmente, não deu tempo, porque eu ia tirar férias em novembro e ele faleceu em julho. Então ele não me contou o que a irmã dele, essa minha tia de Minas, veio me contar somente em 2016, quando todo mundo já tinha partido. Quando minha tia me conta essa história, foi em agosto de 2016, a minha mãe faleceu em maio, meu pai já tinha falecido, meu avô já tinha falecido, minha avó já tinha falecido, a Erdi já tinha falecido. Só restava, se não me engano, a mais nova, que era a Sandra, que faleceu em 2021, se eu não me engano, 21 ou 22. Hoje só restaram deste núcleo familiar eu, que sou o irmão mais velho, e um outro irmão, que é o do meio, que está muito doente, e ele é uma outra parte da minha história também. Mas então, eu era essa criança diferente, que trazia um peso maior, pelo compromisso que ela assumiu com o pai, porque eu não me reconhecia como sendo uma menina. É isso que você ouviu. Eu sou uma pessoa transgênero, ou um homem trans, ou transmasculino, alguma dessas nomenclaturas que você já ouviu por aí. E o que é uma pessoa transgênero? É aquela pessoa que nasce e ao nascer é designada do gênero de acordo com a sua genitália. Então, quando eu nasci, olharam lá e falaram assim, é uma menininha. Só que eu não me reconhecia dessa forma. Pra você ter uma ideia, eu só fui perceber que eu não era um menino igual aos outros meninos quando eu já tinha 9 anos de idade. Porque com 9 anos, a gente está começando a perceber algumas mudanças, né? Uma delas foi que eu estava em Minas e lá a gente tomava muito banho de rio. E eu vi um primo meu, a gente estava mergulhando num rio chamado Bucaina. E num dado momento, eu não sei se foi ele mergulhando ou o que aconteceu, que a sunga dele caiu. E quando eu olhei para o corpo dele, eu vi que o corpo era diferente do meu. E naquele momento eu fiquei pensando, por que ele tem e eu não tenho? Será que o meu ainda vai crescer? Pra você ter uma ideia de como eu já me via menino. Mas eu era um menino diferente. E naquela época a gente não tinha, bom informar isso para os mais novos, a gente não tinha internet, não tinha celular, Como que a gente vivia sem internet, sem celular, sem Alexa, Mas a gente sobreviveu, tá? A informação chegava, demorava, mas chegava. Às vezes ela demorava muitos meses, muitos anos para chegar aqui, já tinha acontecido no mundo inteiro, a gente ia saber depois. E a gente não tinha acesso às informações como hoje. Era só telefone fixo, não era toda a casa que tinha. O telefone fixo era um patrimônio, era o valor de um apartamento. Nas ruas, você pesquisar e você vai ver, tinha uns orelhões, que a gente estava andando na rua, se precisasse ligar para alguém, você tinha que procurar um orelhão que estivesse funcionando. Tinha que ter ficha, eu vou mostrar para vocês o que é uma ficha de orelhão, para poder fazer uma ligação para alguém. Então era nesse contexto que tudo isso estava acontecendo, eu lá com meus 9 anos. Ainda era menos do que isso até.
E, e aí a minha mãe ficava naquela de eu não posso brincar com os meninos, que é para não aprender brincadeiras de menino. Mas eu também não podia brincar com as meninas, porque ela sabia que havia algum interesse dessa brincadeira com as meninas. Porque brincava de casinha, eu era o pai. Né? Brincava de médico, eu era o doutor. Brincava de qualquer coisa, eu era sempre a figura masculina da brincadeira. Então a minha mãe impedia também. Então eu fui crescendo sem amiguinhos. Na escola era uma tortura, né? Porque o que hoje a gente combate, que é o bullying, na nossa época, na minha época, foi devastador, era devastador, não existia esse olhar, esse cuidado. E eu não brincava com os meninos porque era menina e não brincava com as meninas porque parecia menino. Também não tinha coleguinhas. Quando tinha um trabalho em grupo para fazer, nossa, era desesperador, porque eles formavam grupos e eu nunca era incluído em grupo nenhum. Quem fazia os trabalhos de grupo comigo era a minha professora. Muitas vezes ela me chamava para sentar com ela e fazer um trabalho que era para fazer em grupo e fazia com a professora, porque eu não tinha quem fizesse comigo. Então, assim, esse é o início de uma vivência de uma pessoa que estava chegando no mundo, né? Eu gosto sempre de frisar que naquela época a gente não tinha acesso à informação, televisão era uma coisa muito rara na casa das pessoas porque era muito cara e a gente era mais inocente, vamos dizer assim, né? A gente brincava sem camisa, só de short, era um corpo que não tinha seio, não tinha pelo, não tinha maldade, então não tinha essa diferença. Quando a gente vai se aproximando ali da puberdade, da pré-adolescência, que a natureza começa a se mostrar, que os hormônios começam a se mostrar, que o corpo começa a modificar, é que a gente começa a se questionar muita coisa. E naquela época também era um tabu muito grande. Não que hoje não seja, em algumas famílias ainda é. A gente não pode esquecer que as famílias do interior, cidades do interior, tem essa coisa do território que pesa muito, conta muito. Me perdoem. Falar sobre sexo é um tabu. Falar sobre corpo é um tabu. Mas naquela época era muito mais. Então a gente não tinha informação nenhuma. As coisas iam acontecendo e a gente ficava meio que perdido. A pouca informação que eu tive foi quando uma vez eu li numa revista que já não existe mais, se eu não me engano era o Cruzeiro, alguma coisa assim. Eu li a palavra masturbação. E fui perguntar para minha mãe, apesar de todo o distanciamento da minha mãe, mas eu não tinha para quem perguntar, que eu confiasse na resposta. Masturbação, uma palavra que eu nunca tinha ouvido e tinha lido naquela revista. A minha mãe vira para mim e fala assim, isto é uma coisa que mulher da vida faz. Como assim? Mulher? Então quer dizer que ela está me chamando de mulher? Porque era uma coisa que eu fazia. Pelo que eu li, eu entendi que era muito parecido, que era simplesmente tocar o corpo, né? Se reconhecer seu corpo. Não tem nada de errado nisso. Mas eu fui perguntar para minha mãe para ver se ela me dava uma explicação, se era aquilo mesmo que eu estava lendo. E quando ela disse para mim que era uma coisa que mulher da vida faz, eu confesso para vocês que da vida eu não tinha a menor ideia do que era, né? O que é uma mulher da vida? Todo mundo é da vida. Estamos vivos. Mas o fato dela ter falado a palavra mulher me tocou muito. E foi ali que a minha ficha começou a cair. Porque eu tinha visto o corpo do meu primo diferente, mas eu achei que o meu ainda fosse mudar. Ou então que existissem várias maneiras de ser menino. Eu era uma maneira diferente dele de ser menino. Mas quando ela fala que era uma coisa de mulher, ela me coloca nesse lugar, nossa! Aí eu entrei em desespero, porque eu sabia o que me esperava. Eu sabia as mudanças corporais pelas quais eu iria passar, e eu não queria isso para mim. E aí começa uma outra fase, começa os grandes desafios, e que se eu fosse você, eu não perdia o próximo vídeo que eu vou falar sobre isso. Um beijo, até o próximo.